Boa noite, Alicia. Boa noite. Olá, Alicia, boa noite. Muito bem-vinda, boa noite aqui à nossa tenda vermelha em inauguração. Ainda estamos a montar os panos. E é com muita alegria que te temos aqui como primeira convidada para as nossas Red Talks. E é isto que vamos fazer, vamos conversar sobre um tema que nos coloca em comum, que é a sexualidade sagrada. Mas antes, Alicia, para aqueles que estão já connosco e que eu convido a irem interagindo e comentando aqui no chat, e aqueles que ainda irão ver também a gravação, nomeadamente no Clube Poder da Alegria, que todos os nossos subscritores têm sempre acesso a todas as gravações, possam conhecer um bocadinho mais sobre ti e sobre aquilo que tu trazes ao mundo, não é? O teu contributo ao mundo neste tema. Antes de mais, boa noite e grata pelo convite. É um prazer estar aqui convosco novamente e poder falar daquilo que me apaixona, daquilo que estou a fazer. Portanto, eu atualmente estou a trabalhar como coach e terapeuta de Tantra e Sexualidade Consciente, no qual acabei por criar um programa de transformação e empoderamento da mulher, onde vamos trabalhar, vamos desvendar e fazer com que elas se sintam mais à vontade na sua sexualidade, mas trabalhando no campo da sexualidade, na verdade estamos a trabalhar no campo da vida. Porquê? Porque estas ferramentas que trago são também para reconstruir o amor próprio, a autoconfiança, o autovalor e a autoimagem, para que elas se apaixonem por elas mesmas e se sintam mais à vontade, mais empoderadas, portanto, para que se sintam uma mulher com direito a tudo, merecedoras e que aprendam a desfrutar do prazer de viver. Ok, e é isso mesmo, o prazer de viver, porque nós às vezes associamos o prazer a só determinados pontinhos da vida, né? E a vida é ela por inteiro, não é? E essa é uma proposta que o Tantra nos traz, não é? De sermos por inteiro, de sermos completas, né? E de resgatarmos a nossa força enquanto mulheres, embora esta nossa tenda vermelha tenha uma questão muito especial, é que nós não a vamos fechar só mulheres, os homens também são bem-vindos, né? Que todos nós temos energia feminina, todos nós temos energia masculina, no entanto, maioritariamente as pessoas que estão connosco são mulheres, e contigo também, né, Alicia? Então, esta proposta realmente de sermos nós por inteiro, como é que isto cai na tua vida? Como é que aparece? Como é que passa a ser uma missão, um trabalho que tu empenhas tanto, e tu tens entregue muito e tens estado em muitos sítios a partilhar deste teu conhecimento. Como é que isto acontece na tua vida? Bem, isto acontece quando eu era enfermeira, que foi é o meu diploma oficial, vamos dizer assim, em que eu começo logo por não estar satisfeita com a filosofia da medicina moderna, da medicina alopática, em que basicamente são utilizadas estratégias para resolver os sintomas. No entanto, não se vai à raiz da questão. E eu sentia muito essa necessidade de ir à raiz da questão. E quando eu comecei a ir à raiz da questão, primeiro que tudo, nós quando queremos trilhar o caminho, apesar de imaginarmos eu vou trilhar este caminho lá fora, não é? No meu mundo externo, a verdade é que depois onde é que nós nos encontramos para trilhar esse caminho, aqui dentro. Então eu tive que ir mergulhar na minha raiz, tive que ir conhecer a minha autenticidade, porque como a maior parte das pessoas eu vivia de uma forma não autêntica, portanto eu não estava apaixonada por aquilo que fazia, eu não me sentia com liberdade para ser eu própria, por causa de todos os constrangimentos, toda a estrutura criada pela sociedade e pela nossa cultura. E eu não podia ser esse todo, essa pessoa, esse ser completo. E à medida que vou escavando, vamos dizer assim, dentro de mim, surge o Tantra no meu caminho, e que foi quando eu percebi, portanto, eu já tinha trilhado um bom caminho antes do Tantra aparecer na minha vida, porque vamos dizer que eu comecei a trilhar este caminho cerca de 9 anos atrás, e o Tantra surgiu-me há 3 anos. Portanto, já eu tinha mergulhado muito, mas quando cheguei ao Tantra, e o Tantra, pelo menos na escola
com o meu professor, que eu tenho aprendido, porque depois há diferentes escolas, diferentes filosofias do Tantra, e nesta eu identifiquei-me assim totalmente, porque era basicamente um caminho de volta à essência, um caminho onde nós vamos mergulhar no nosso lado sombra para descobrir e dar luz a esse lado, portanto descobrir a nossa luz, e onde o que eu mais tinha que encontrar era a minha autenticidade, e para mim isso é das maiores liberdades que eu posso ter, é poder ser autêntica, sem ter que omitir, esconder ou deixar de ser honesta comigo mesma. E foi aí que eu encontrei o Tantra, foi desta forma, o Tantra, e que esse ser completo, essa busca pelo ser completo chegou à minha vida. E deste uma volta mesmo à tua vida, a ponto de te dedicares hoje, não é? A ajudar outras pessoas a fazerem essa mesma, não é? Essa mesma viragem, esse mesmo encontro. Sem dúvida. Muito bem. Olha, Alice, tu falaste no... Ai, desculpa. Sim, Carla, falaste nessa questão de não seres autêntica e de, no fundo, do trabalho que tinhas, não é? Como já disseste, a enfermagem, e não te permitires ser quem és, não é? No fundo, nós temos esta questão sempre do lado mais holístico, digamos assim, não é? E da medicina. E infelizmente nós não conseguimos integrar, ou a sociedade, não é? Não consegue integrar estes dois mundos que são tão importantes. E neste momento, e eu sei que sim, mas eu gostava que as pessoas percebessem lá em casa, neste momento em que tu estás a ser autêntico, estás realmente neste caminho, a percorrer este caminho, de que forma é que tu sentes que a medicina e esta questão mais holística do Tantra, da sexualidade sagrada, podem unir esforços, não é? Digamos assim, para trazer mais valor às mulheres e aos homens, não é? Para serem mais autênticos. Uhum. Antes de mais, já começa a existir a ponte entre as terapias holísticas, ou o mundo holístico, e a medicina alopática, já começa a existir essa ponte, que é aquilo que se chama a medicina integrada ou a medicina integrativa. Já vamos encontrando clínicas que têm não só terapias holísticas, como consultas médicas, e de psicólogo e assim. Então, como é que isto pode haver esta fusão? De alguma forma, por exemplo, quando eu era enfermeira, eu acabei por não ter a oportunidade de trabalhar em centros de saúde, onde se fazem atividades de promoção para a saúde, é um dos setores da medicina, ou seja, em que vamos atuar na prevenção. E não só quando a doença já está instalada. Aliás, até existem diferentes setores, e um deles é a prevenção, o outro é a promoção. Ou seja, no momento em que eu diariamente tenho atividades de vida que promovem a minha saúde, eu já estou a evitar adoecer. Portanto, eu já estou a cultivar a minha saúde. Para mim, a forma que haveria ideal de casar estes dois mundos seria que esta promoção para a saúde fosse primordial na medicina moderna. Ou seja, nós temos um grande investimento, portanto, quando falamos, por exemplo, a nível hospitalar, e nós sabemos que a medicina moderna veio salvar muitas vidas e ainda continua a salvar, portanto, a parte da urgência, emergência, cirurgia, é sem dúvida fundamental para nós aqui estarmos. No entanto, começar a haver até mesmo equipas multidisciplinares, tanto de terapeutas holísticos como de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais que fazem parte da medicina alopática, onde se pudesse, podemos começar então a tratar, vamos fazer uma abordagem direta à doença, para acalmar, não é? Para que a pessoa volte ao seu equilíbrio, mas o que era extremamente importante é então fazer um plano terapêutico para cada utente, para que pudesse começar a cultivar a sua saúde diariamente. Porquê? Para que aqueles sintomas ou a agudização da doença crónica que a pessoa já tem não aconteça. Ou seja, para que ela já encontre o seu equilíbrio e ensiná-los, dar-lhes ferramentas para eles manterem esse equilíbrio. E isso, para mim, é algo que eu algum dia quero alcançar e que quero ver isso manifestado na sociedade e que acredito que isso vai ser possível. Nós já temos muitos profissionais a procurar congregar estes dois mundos.
Sim. Verdade, sim. É um caminho ainda longo a percorrer, mas já não é de todo impossível porque já existe, não é? E é interessante, já falar disso, porque às vezes nós até associamos este tipo de intervenção mais a grandes cidades, não é? Ou aos centros urbanos do nosso país. A verdade é que em pequenas cidades, em pequenas vilas, já se encontram clínicas que estão a fornecer exatamente esta combinação que falavas, e isto é mesmo muito, muito interessante. Claro que há coisas que são mais aceitas do que outras, no entanto, é uma abertura que já tem sido feita e as próprias pessoas estão muito mais interessadas e atentas. Eu sinto isso, que as pessoas estão muito mais interessadas e atentas, principalmente nas redes sociais, não é? O YouTube que está cada vez mais preenchido com oferta de informação sobre esta área, e a percepção que eu tenho é que as pessoas realmente procuram, não ficam estagnadas e limitadas àquilo que lhes é oferecido de porta aberta. Vão procurando, e isso é fantástico. Também um bocadinho para o trabalho que nós acabamos todos por desenvolver, não é? Porque fazemos muito barulho nas redes sociais. E a Alice, inclusive, tem um grupo no Facebook onde faz o desenvolvimento, não é? de temas como este, além de todas as outras redes sociais, mas no YouTube é bastante ativa a fazer a partilha, não é? E ter um grupo que também está a funcionar em comunidade neste sentido. Tal e qual. É um grupo no Facebook, portanto, na verdade eu tenho mais do que um grupo, mas vamos dizer que o grupo principal é de mulheres empoderadas em Portugal, Tantra e Sexualidade Consciente, onde vou partilhando artigos dentro deste tema. Aqui há pouco tempo ofereci até uma sessão gratuita para qualquer mulher que quisesse entrar em direto comigo. Quer dizer, era uma sala de Zoom fechada só para quem lá estava, mas a pessoa tinha a oportunidade de estar em direto comigo e foi muito bonito, porque acho que consegui ajudar quem lá esteve e foi muito bonito, foi mesmo. E foi gratificante também para mim poder ajudar quem nem sempre tem possibilidade, por exemplo, de fazer o programa todo que eu ofereço. Então isso para mim é importante. E também de divulgar estes temas que para mim são tão fundamentais, da mesma forma que isto afetava a forma como eu vivia a minha sexualidade. E eu tinha tantos bloqueios, tantas crenças. Isto era algo, aquilo que eu estou a fazer hoje, era algo que eu gostava de ter aprendido aos 15 anos. Que alguém me tivesse transmitido isto aos 15 anos, porque eu acho que nós todas teríamos vivido a nossa sexualidade de uma forma tão diferente. Completamente diferente, sim. E essa transformação acho que é tão necessária. Eu acho que todas nós acabamos por viver, não é? Nas nossas histórias muito específicas, mas todas nós acabamos por viver os mesmos estigmas, e as mesmas pressões, e os mesmos castramentos. E é muito interessante falar disto. Eu ainda na semana passada falava disso com uma pessoa, que é muito interessante chegar quase aos 40, eu tenho 38 anos, chegar quase aos 40 e poder assumir pela primeira vez o domínio de mim, não é? da minha sexualidade, sem pudor, não é? E sem estigmas e sem preconceitos, não é? Porque nós vamos criando preconceitos connosco próprios, às vezes por termos uma determinada predisposição, e é muito interessante isto. Eu, como adolescente, o que senti muito, Alicia, foi que eu sentia-me muito errada por me sentir com vontade de expressar a minha sexualidade. E falava disso na semana passada com uma pessoa, porque eu agora regressei à minha terra natal. E então, o regresso à minha terra natal trouxe-me a consciência de coisas que eu não tinha, que não tive durante estes 20 anos que estive fora, é muito interessante. Mas que me fui recordando e que fui associando determinados percursos que eu fui fazendo na minha vida adulta, condicionados pela minha adolescência e pelo castramento da minha adolescência, de eu ter que me portar de determinada forma e não poder explorar determinadas coisas porque era errado. Não é? Porque era errado. E então é muito interessante isto, porque condiciona uma vida inteira, às vezes. Eu acho que esta questão também da sexualidade sagrada e de nós manifestarmos a nossa vontade sem qualquer pudor, não é? Também às vezes é confundido um bocadinho por leviandade, não é? Portanto, quando nós falamos em sexualidade sagrada, e isto acontece muito, não é? Há muitas mulheres, e de certeza que a Alicia, pronto, que trabalha neste campo com mais autoridade, digamos assim, consegue perceber que há imensas mulheres que
ou negam completamente a sua sexualidade ou acham que se manifestarem realmente o seu desejo, não é, o que querem, que são consideradas demasiado levianas. Não é? Pronto. E há aqui extremos, não é? Portanto, ou anulam-se completamente, ou depois acham que não devem porque realmente é mal visto, como a Judite estava a dizer. E este equilíbrio é que é muito importante, não é? Nós conseguirmos, e tu fazes esse trabalho muito bem, Alicia, porque pronto, lá está, como a Judite disse, tu tens vários grupos, eu estou num desses, acho que estou num deles, pelo menos sei que estou, e tu fazes um trabalho fantástico porque tu consegues trazer, inclusive, outras pessoas, não é? Como o Mário, lembro-me do Mário que tu tiveste Sim. Mário Cósmico, não é? Acho Mário que Cósmico, exato. Que tu trouxeste, epá, e que foi brutal, não é? A forma como ele aborda todas estas questões. E eu acho que realmente este trabalho que tu fazes e que nós vamos fazendo, mas tu principalmente, porque eu vejo-te muito ativa, é muito importante. E eu gostava mesmo que as mulheres, principalmente as mulheres, não é? Que chegassem até ti e percebessem o quanto isto é importante. Dar voz à sexualidade. Que muitas de nós são reprimidas na adolescência, são reprimidas por um casamento, não é? São reprimidas pela sociedade e que depois chegamos a esta idade, eu já tenho um bocadinho mais, né? Tenho 47, mas todo este caminho que eu percorri, a Judite, pronto, conhece-me mais um bocadinho do que tu, mas chegar aos 47 anos e dar o grito de liberdade, não é? Porque há um castramento, e nós próprios acabamos por nos castrar, não é? Por acharmos que não é bonito, mesmo a parte do toque, há mulheres que não conhecem o corpo, não conhecem o seu corpo, minimamente. E sabes que é muito interessante, eu há 2 semanas, não minto, há uma semana eu fui ver uma peça de teatro que se chama, e vocês conhecem, Os Monólogos da Vagina, que é espetacular, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. E realmente aquilo é um bocadinho a brincar, mas a sério. E há um estudo feito, portanto, aquilo fala, no fundo, de uma senhora já com 70 e tal anos, que nunca na vida viu a vagina dela. E nunca tocou na vagina. E então falar daquilo, porque a senhora depois vai a um psicólogo ou uma psicóloga e falar daquilo com alguém, não é? É vergonhoso, não é? Oh, menina, ela dizia, menina, eu agora com 70 anos lá vou eu olhar para a minha vagina, eu nem consigo dizer o nome, ela nem sequer conseguia dizer o nome de vagina. Portanto, há muitas mulheres que nem a palavra conseguem dizer, não conseguem identificar, não conseguem tocar, não conseguem perceber o poder que nós temos quando conhecemos o nosso corpo. Alicia, e agora vou pegar aqui um bocadinho naquilo que a Carla está a falar, para te devolver também a palavra. Isto traz, não é, este desconhecimento e esta falta de consciência do funcionamento do nosso corpo, do funcionamento da nossa sexualidade e até depois as limitações e imposições sociais, acaba por nos colocar, e nós colocamos a nós próprios em muitas situações de abuso, que nem sequer sabemos que são abuso, mas que têm um impacto brutal nas nossas vidas. Sem dúvida, sem dúvida. É engraçado que eu ontem estava a fazer uma reflexão à noite e de repente pensei nas cartas do baralho. Então, quais é que são as figuras que nós temos? Nós temos o rei, temos a dama e temos o valete, mas não temos a rainha, por exemplo. Verdade. E eu nunca tinha pensado nisto, isto surgiu ontem. E a verdade é que nós, mulheres, vamos dizer que naquilo que a sociedade construiu, hoje em dia há muitas mulheres que já se estão a emancipar, mas ainda existem muitas mulheres que se consideram modernas. Como eu há uns anos atrás me considerava uma mulher moderna, mas que estava cheia de crenças limitantes e que não percebia que por trás dessa mulher moderna que eu me sentia, eu ainda tinha muita coisa para desconstruir, nomeadamente no meu valor pessoal. A forma como a sociedade, e esta questão das cartas é um espelho do patriarcado. Simples, tão simples quanto isso. E quantos nós já não chegámos às cartas e nunca se calhar pensámos sobre isto? Exato, é verdade. Exato. É verdade. E então é quase como se a mulher não tivesse espaço para ser tão grande ou maior
que o homem. E não é que nós queiramos alcançar esse... Eu não quero ser maior do que o homem, eu só quero ter o mesmo direito que um homem. Eu quero poder alcançar o mesmo patamar que um homem alcança. Eu quero também ser valorizada da mesma forma que um homem que faz um grande projeto é valorizado. Ou seja, eu também quero esse lugar no pódio, vamos dizer assim. E não porque estou com inveja, mas porque tenho direito, sou merecedora. E muitas dessas mulheres, agora pegando um bocadinho daquilo que a Carla disse, dessa dualidade das mulheres que ou são levianas ou que a sexualidade não faz parte da vida delas. De facto, existem até mulheres que dizem que não gostam de sexo, mas elas não sabem a quantidade de crenças limitantes, de bloqueios, no subconsciente, no inconsciente que lá estão para elas dizerem isto. E também as outras mulheres que dizem, não, mas eu sou uma mulher livre, quero lá saber o que é que me chamam, eu faço aquilo que quiser. Só que a verdade é que estas mulheres acabam por tomar uma postura com a energia masculina, e quando falamos aqui energia feminina e masculina, não é homem nem mulher, porque, como estavas a dizer, Judite, cada ser humano tem o seu quê de energia feminina e o seu quê de energia masculina. Mas estas mulheres a quem os homens, e até algumas mulheres chamam levianas, são mulheres que acabam por usar essa postura mais masculina na abordagem à sua sexualidade, e a verdade é que elas não vivem satisfeitas. Elas não se sentem preenchidas. Porquê? Porque depois podem ter, eventualmente, até vários casos, mas são casos onde não há conexão. Uma busca constante, sim. Ou seja, a pessoa está sempre à procura de algo. Não há essa conexão, não há esse dar e receber, não há essa presença. Então, quantos de nós já nos sentimos vazios depois de uma boa relação sexual? Em que realmente tivemos um belo orgasmo, vamos dizer assim, mas depois há um sentimento de tristeza. O corpo está de barriga cheia, mas a alma não. A alma não. Ora, aí está. É uma ótima frase. É exatamente isso. Sem dúvida. É muito interessante isto, não é? Porque normalmente estas mulheres têm uma energia masculina muito forte, não é? Até mesmo a nível do trabalho que executam, depois toda a postura familiar e da forma como se enquadram. E eu ainda há cerca de 2 semanas tive esta conversa com uma cliente que me procurou por outra situação, mais ligada, eu tenho muitos clientes ligados à ansiedade, e no meio olha, perdemos a Carla, ela avisou que a qualquer momento poderia cair, né? Porque a internet está instável. E foi muito interessante porque no meio depois de toda aquela terapia acabámos por falar noutras questões, até porque estávamos a fazer uma sessão de harmonização energética e foi sentido e depois foi falado, porque é uma pessoa com uma energia masculina muito grande, mesmo muito grande, e que não se deixa cuidar, não é? Porque depois estas mulheres representam isto. E eu já lá estive também, e acho que é por isso que hoje também me entrego tanto a este papel, não é? De trabalhar com estes temas, porque também já estive nesta questão de ter que assumir, de competir com o meu companheiro, não é? De ser uma guerra intensa, de estarmos... Não é? E tu dizias uma coisa muito interessante, eu não quero ser maior que os homens, e eu costumo dizer muito isto, eu não quero ser igual aos homens, eu quero ter o direito de ser mulher, com tudo isto que implica ser mulher, não é? Numa situação de parceria, não é? No mundo onde podemos ser parceiros por igual, não é? E tem a ver com isto, de usarmos a nossa energia, porque todos nós temos as duas energias, só que naturalmente a minha energia tem um pouco mais de feminino do que masculino, ou deveria ter, para que a minha saúde integral esteja estabelecida. Alinhada. Exatamente. E então eu tive esta conversa com a minha cliente e fiz-lhe ali 2 ou 3 recomendações, temos aqui a Carla a voltar, e foi muito interessante que ela no dia a seguir enviou-me uma mensagem que não me entrou em pormenores, mas eu fiz logo o filme na minha cabeça, porque aquilo que eu lhe disse foi mesmo isso, vai para casa e deixa o teu marido ser mais homem que tu. Ter uma energia masculina mais do que tu, porque eu conheço também o marido e o que eu senti da última vez que o vi foi que ele tinha uma energia feminina muito carregada e que não estava a assumir a sua energia masculina na proporção que deveria. Então tive esta conversa com ela. Hoje permite-te que ele possa assumir mais a energia masculina do que tu
assumes energia masculina. E ela no dia seguinte enviou uma mensagem muito interessante. Não sei o que é que tu fizeste, Judite, mas tive uma bela noite. Exato, exato. E até te posso dar aqui um exemplo. Muitas das mulheres que chegam até mim são, sim, essas mulheres, ou são empreendedoras, ou então têm essa energia masculina muito forte. E quando falamos de energia masculina, não é uma mulher que é masculina, necessariamente. Aquela mas força, é uma mulher... né? Exato, portanto, a iniciativa, o poder, a ação, o desejo de concretização, o poder de materialização. Qual é a questão? A questão, e isto também está a acontecer na sociedade, como a mulher, para se emancipar, teve que ir recorrer a características da energia masculina. Exato. Hoje em dia temos muito destas mulheres que estão com uma energia masculina muito marcada e que sim, é importante para lançar projetos, por exemplo, não é? Para ter o próprio negócio, para alcançar posições de topo em algumas, na carreira, etc. Mas temos que saber aprender a separar o profissional do campo pessoal. Porque se nós partimos para uma relação com essa mesma energia masculina, em que não deixamos que o outro também traga a sua energia masculina, é aí que surgem conflitos. Então nós temos que saber ocupar a nossa energia feminina quando é para tal e ocupar a energia masculina quando é para tal. Portanto, é aí que é o segredo do nosso equilíbrio. Alicia, tu estás a falar, eu acho super interessante e gostava de te colocar aqui uma pergunta, até para que as pessoas, e eu já te vou dizer porque é que eu vou te colocar esta pergunta, porque tenho chegado até mim algumas mulheres em relações homossexuais. Okay? E como é que tu vês este equilíbrio da energia feminina e da energia masculina em duas pessoas do mesmo sexo? Porque, no fundo, embora nós tenhamos todos energia masculina e energia feminina, mas numa relação homossexual há sempre uma mulher que é mais masculina e outra que é mais feminina, não é? Como é que tu, de alguma forma, ajudas, se é que te acontece, estas mulheres e encontrar este equilíbrio? Eu diria que não é diferente do equilíbrio entre a energia masculina de uma mulher e de um homem numa relação heterossexual. Porque imaginemos, da mesma forma que podemos ter uma mulher com uma energia masculina muito marcada, mas que se complementa com um homem com uma energia feminina muito marcada e ambos conseguem alcançar o equilíbrio da relação, eu diria que é exatamente igual para relações homossexuais. Portanto, eu não diria que existe diferença, mas sim uma complementaridade que para mim não é muito diferente na forma como se trabalha. Porque o que tem que se ver é o equilíbrio. Está mais para lá, está mais para cá. Está a mais, está a menos. Então, não vejo diferença entre relações hetero e relações homo. Porque esse equilíbrio entre ambas as energias está sempre presente. Onde está um a mais, o outro tem que ter um bocadinho a menos e vice-versa. Ou vão trocando. Sim, o que eu noto é isso, exatamente, é que há uma troca, não é? Há sempre uma que é mais masculina, mas que depois também tem a capacidade de nutrir e acolher, não é? Como depois a outra que é mais feminina também tem aquele poder da ação, não é? E há realmente este equilíbrio. Eu coloquei-te esta pergunta exatamente para que as pessoas, e sei que vão haver pessoas que me têm procurado e que vão ver esta live, e para que tu também, dentro daquilo que tu fazes, não é? Que elas tenham uma noção diferente, ou igual neste caso, e que consigam entender, não é? Que no fundo é igual, não há diferença. Não é? Eu costumo dizer que nós estamos sempre a trabalhar para os 100%, não é? Sim. Então, quando juntamos, o balanço tem que ser 100%. Nem pode ser menos, nem pode ser mais. Eu vivi uma relação em que eu sentia que a soma das energias masculinas que existiam na relação superava em muito os 100%. E então era uma relação onde eu estive durante 8 anos, que foi masoquismo puro, onde era uma relação de muita competição, de manhã à noite, competição, e muita tensão. Ou seja, qualquer debate sobre qualquer tema dava sempre muita tensão. Exatamente por isto. Tensão violenta, de aquelas palavras mais fortes, mais duras, aquelas coisas assim.
E então, e eu costumo dizer que é por isto, porque excede os 100%, não é? E onde excede os 100% de energia masculina não dá, assim como se exceder o 100% de energia feminina também não dá. E a mesma coisa ao contrário, não é? Obviamente. Claro. Se estamos a exceder de um lado, estamos em carência do outro. Então, se as duas energias, masculina e feminina, no todo, funcionam para os 100% de um lado e depois do outro, que é muito mais equilibrado aquele corpo que é a união daquelas duas pessoas. E acho que é um pouco isso, não é? Exatamente. Eu aí, só para que não fique implícito que um leva 50% e o outro leva outros 50%, sim, eu até daria assim um exemplo gráfico em que há uma barra de, vamos dizer, energia feminina neste casal. Então, um tem 40%, o outro tem 60%, e a outra barra de energia masculina neste casal. Mais do que dizer, porque é aquela história de meia laranja. Vamos encontrar a outra metade. E eu não concordo, não estou de acordo com isso, porque nós, quando partimos para uma relação, devemos ir com os nossos 100%. Com a laranja, a minha laranja inteira vai para partilhar com a laranja inteira do outro, não para compensar uma falta do outro, porque aí já há desequilíbrio. Exatamente, sim, não, eu já estava a falar mesmo naquele corpo, não é? Naquele corpo que passa a ser, não é? Mas sim, obviamente que sim, até porque senão acho que estaríamos tramados, não é? Eu tenho 40% de energia feminina, eu tenho que fazer aqui um casting para ver quem tem 60% para me complementar. Não seria mal pensado. Por exemplo. Olha, Alice, então há bocado falaste naquilo que tu sabes hoje e que gostarias de ter aprendido quando tinhas 15 anos, não é? E isto é um tema muito interessante porque a maior parte das mulheres que é mãe, não é? Hoje em dia descura muito, embora nós tenhamos muito mais informação, mas eu sinto que as mães, né, principalmente digamos de meninas, descuram muito o passar este conhecimento, não é? De que nós temos o poder sobre o nosso corpo, que nós realmente somos mulheres e que temos esta capacidade de nos conhecermos para sermos mais empoderadas, para sermos, no fundo, para termos esta noção do que é ser mulher, não é? Uhum. Tu notas muito ou tens muitas mulheres nos teus grupos e no teu trabalho que têm dificuldade em falar com as filhas sobre esta questão da sexualidade, ou achas que não sei? A maior parte sim, mas depois essa pergunta é para o início do programa ou é para o final do programa? É porque no início do programa, sim, que as mulheres que começam a fazer esse programa comigo, e eu faço questão de abordar esse tema. Porquê? Porque uma mulher que não resolveu, não desvendou, não se descobriu na sua vida sexual, ela vai ter ainda muitos preconceitos, muitos bloqueios em poder falar de uma forma aberta com o seu filho ou com a sua filha. Mas quando elas começam a trilhar esse caminho, tudo muda e é isso. Pronto, eu faço questão que elas falem com os filhos. Eu tive até uma senhora com os seus, acho que está nos 47, 48 anos. Nós já terminamos o programa. E ela, ao final, não sei, mas já foi quase no final do programa que ela disse: olha, Alicia, sabes? Hoje cheguei a casa e, olha, ao jantar trouxe o tema sexualidade para o meu marido e para o meu filho, de 21 anos. E eles ficaram ali todos... E ele disse, mas estás tão à vontade a falar disso? Então, mas por que não? Mas qual é o problema? E então a postura dela mudou completamente. Claro que sim. E é lindo observar essas transformações, porque a cada mulher transformada, essa mulher vai poder transformar a vida de outros. Familiares, amigos, primos... sobrinhos, filhos, tudo. Mães, não, é muito interessante, é muito interessante. E é nós outros, não é? Outras só, né? E é para isso que nós temos a nossa tenda aberta a homens. E é muito interessante isto, porque os homens também estão em pânico, porque eles também não sabem lidar com estas coisas.
Porque tal e qual como as mulheres não têm a educação adequada e o direcionamento adequado, eles também não têm. Não é? E ainda lhes é exigido que já nasçam a saber tudo. A nós é-nos exigido que nós não saibamos nada, não é? Ou foi-nos exigido no passado que nós não soubéssemos nada e que estivéssemos singelas, damas, como dos naipes das cartas, mas eles já que venham com uma postura assumida, que também não sabem como agir. E é muito interessante isto, porque tu mudas uma mulher que te vai propagar esta mensagem e ajudar homens e mulheres à sua volta. Sem dúvida. E depois temos, com este desenvolvimento todo, a oportunidade das pessoas viverem a sua sexualidade de forma consciente e de forma sagrada. Alicia, e agora que já vamos a 50 minutos do nosso live, o que é isto realmente de viver a sexualidade sagrada? Para mim, tudo aquilo que é sagrado, eu que volto a fazer ressalva do sagrado, não está muito associado à religião, foi o meio onde nós mais ouvimos falar de sagrado, mas sagrado, acima de tudo, é aquilo a que eu presto homenagem, vamos dizer assim, se eu puder dizer desta forma, que é, para mim, eu viver a sexualidade de uma forma sagrada, eu estou a homenagear-me a mim e ao outro com quem eu estou nessa partilha, em que eu não vou só viver aquele momento de quase como uma checklist, olha, está feito, não é? Eu vou realmente desfrutar daquele momento, eu vou-me respeitar naquele momento, eu vou-me escutar as minhas necessidades, os meus limites e vou aprender a partilhá-los com o meu parceiro e vou também escutar os limites dele, escutar as necessidades dele ou dela, pronto. E, portanto, acima de tudo, é eu ir para esse ato com total autenticidade e total presença, total respeito, total amor. E não digo aqui amor de estar completamente apaixonada. A sexualidade sagrada pode acontecer não necessariamente numa relação estável, em que se ama. Pronto, vamos dizer que isso seria o ideal, não é? Mas também pode acontecer quando há muito respeito, muito carinho, muita presença e amor não romântico, mas um amor universal pelo outro. Sim, um amor incondicional que se propaga também pela pessoa com quem estamos a dividir aquele momento, sim. Exatamente, onde há muita consciência em que portanto, vamos dizer que a sexualidade sagrada não pode existir sem consciência. E a consciência torna a sexualidade sagrada, vamos dizer assim. E essa consciência é precisamente a consciência do meu corpo. O que é que eu gosto? Como é que eu gosto? Qual é o meu timing? Como é que eu partilho isso de uma forma aberta com o outro? O que é que eu posso? O que é que eu estou a fusionar com o outro? É só o meu corpo físico? Ou pode haver também uma troca de emoções, pode haver, e há muitas vezes, não é? A linguagem não verbal, eu posso perceber se o outro está a gostar ou não, olhando nos olhos dele, há esse contacto, há essa troca de energias em que o outro pode energizar-me, estamos a falar de sexualidade consciente e sexualidade sagrada, ou pode-me tirar energia, se não estivermos a falar destes dois termos, e então também ter essa consciência, que é com quem é que eu me quero conectar, com quem é que eu quero fazer uma troca, porque nós não trocamos só fluidos, nós trocamos muito mais do que isso, nós trocamos essa energia, nós trocamos emoções, pode acontecer que, por exemplo, uma pessoa que tenha emoções muito fortes, bloqueadas, essas emoções passem para o outro, que o outro, vamos dizer que pode ser um canal mais aberto, e esse outro vai viver essas emoções que não são dele, porque recebeu-as, por exemplo. Então é preciso ter muito essa atenção, com que emoções é que eu parto, com que intenção é que eu vou, que energia é que eu estou a vibrar, que eu vou passar ao outro, e honrar o outro, não é? Honrar o outro nessa presença, respeitá-lo, dar-lhe amor,
dar prazer, receber, permitir-me receber prazer, permitir-me descobrir coisas que ainda não conheço, viver experiências de orgasmos para além dos orgasmos físicos. Nós podemos ter, existem vários tipos de orgasmos, e alguns são do corpo físico e há outros que não. Há outros que são do corpo energético, do corpo emocional, portanto há aqui muita coisa. Do campo mental também. Alicia, tu falaste aqui de uma coisa muito importante, que tem a ver com o tempo, não é, em que estamos conectados com as pessoas. Não tem que ser necessariamente uma relação duradoura para nós estarmos com esta consciência. Inclusive pode ser uma pessoa que esteja há pouco tempo na nossa vida. Assim como podemos estar há muito tempo com alguém e não estarmos a viver uma sexualidade sagrada, porque muitas vezes estas questões são confundidas. Não é? A sexualidade vivida dentro de um casamento é sagrada, não é? Teoricamente, dentro daquilo que é a nossa sociedade. Nem sempre. É aceito pela religião. Exatamente. Sim. Agora, na verdade, a maior parte destas relações não é isso que acontece. Acontece é que a pessoa tem que fazer a checklist, tem que cumprir os seus deveres maritais, não é? E responder à expectativa do parceiro ou da parceira e depois não haver esta consciência. Ou seja, não tem a ver com duração, não tem a ver com a relação formal, tem a ver com a relação que as pessoas criam, a confiança, a entrega que criam naquele momento. Igual. É mesmo isso, é mesmo isso. Carla, bem-vinda de novo. Opa, desculpem, a minha internet realmente não está... Não sei se ouviste tudo aquilo que, entretanto, estávamos a falar. A questão que estava a ser debatida aqui era, na verdade, então, o que é isto da sexualidade consciente e sagrada? E estávamos a falar aqui neste contexto, até porque muitas pessoas são... eu diria criticadas, inclusive criticadas por terem determinadas opções, é? E há pouco a Carla falou da opção da homossexualidade, mas depois também existem outras opções, como por exemplo relações poliamorosas ou até relações abertas, é? Que possam estar com mais, pode não ser uma relação poliamorosa, mas estar com mais que um parceiro num determinado período de tempo. Há os amigos coloridos também, não é? E muitas vezes, não é? Existe um certo preconceito até que ponto é que estas relações também podem ser, não é? Integradas na sexualidade sagrada. E então temos aqui esta questão, que é se a pessoa está, se aquelas duas pessoas estão em consciência e estão em cuidado energético. Isto foi um debate que inclusive eu tive com a Carla há pouco tempo, não é? Sim, porque depois dentro das terapias holísticas não é unânime, não é? Até que ponto é que este tipo de relações é ou não é sagrado, é ou não é protetor da nossa energia. Alicia, e o que é que tu tens a dizer em relação a estas várias teorias e diversas teorias sobre este ponto? Eu diria que pode ser sagrado, sim, porque este sagrado tem mais a ver com que intenção, com que presença, com que entrega é que eu estou naquele ato, mesmo estando com mais do que uma pessoa. Agora, a parte, é assim, há muito mais interação a nível energético. Portanto, eu aí estou a dar e a receber, não só de uma pessoa, mas de duas ou mais, não é? Então, aí, essas pessoas conhecem-se muito bem, sabem qual é a bagagem que trazem, ou se isso não acontecer, não estamos a proteger tanto a nossa energia. Porque em cada... é da mesma forma que, se pensarmos a nível energético, se eu tiver com 2 ou 3 pessoas sentada num café, ou se eu estiver numa multidão. E nessa multidão eu vou estar a levar com todo o tipo de energia que está ali à minha volta. Portanto, a minha aura fica menos protegida. E eu diria que em situações poliamorosas há que ter sempre muita atenção, muito cuidado, porque se as pessoas não se cuidam, depois há tendência para haver muita prevaricação, vamos dizer assim. Não querendo dar ênfase a esta palavra, porque nem gosto muito dela, mas só para dar a entender o significado que estou a dizer, que é, depois há muito vazio, e eu não estou a dizer que isto é aplicável a todas as relações poliamorosas, mas das histórias que eu conheço, pode cair nessa tendência. E é isso que é preciso ter atenção. Basta haver uma pessoa que não esteja no respeito desta dinâmica, porque há relações poliamorosas que até mantém a comunicação desta dinâmica, não é? Mas basta haver uma pessoa que falhe ali
aquela rede que todas as ligações são desmoronadas, não é? Exato. Porque na relação com uma pessoa, eu só tenho que me preocupar se eu confio naquela pessoa, não é? E eu entrego essa confiança. Na relação poliamorosa, eu tenho que ter mais fatores em conta. Portanto, há uma responsabilidade ainda maior. Porque se eu for com alguma coisa que não é tão boa, eu não vou só afetar uma pessoa, eu vou afetar mais do que uma, não é? Duas, três, sim. Obrigadíssima, Alicia, porque este de facto é um tema que nem todas as pessoas falam, não é? E depois existe sempre uma discrepância de opiniões muito rígidas, não é? Ou muito abertas ou muito fechadas, e normalmente não se fala muito sobre este meio termo, não é? Que é possível, desde que haja uma boa comunicação e uma boa manutenção. Não é uma verdade absoluta, porque depois há pessoas que podem ter opiniões diferentes, mas essa é a forma como eu interpreto, como eu levo para mim, vamos dizer assim. Ok, Alicia, estamos aqui há 1h e 59 minutos de conversa e já temos que começar aqui a fazer o encerramento. Diz-nos, em que é que podes ajudar as pessoas que nos assistem, que nos vão assistir aí na gravação, e como é que elas podem entrar em contato contigo, o que é que elas podem usufruir neste trabalho, no teu trabalho, não é? Com elas? Então, eu diria que para mulheres que já iniciaram o seu processo de autoconhecimento, que já estão a trilhar esse caminho sozinhas, mas que sentem que querem procurar ainda mais profundo, eu faço mesmo esse mergulho profundo quando trabalho a nível individual, e pode ser em vários sentidos, pode ser para encontrar esse equilíbrio quando a mulher vive uma hipersexualidade, pode ser para encontrar esse equilíbrio quando a mulher vive uma hipossexualidade, não sei se esta palavra existe, mas eu acho que é... Hiper costuma-se usar muito, hipo nunca vi, mas faz sentido, não é? Porque é o oposto por isso. Exato. E que, acima de tudo, que também sintam que querem sentir-se mais empoderadas, portanto, trabalhar o seu amor próprio, dedicar mais tempo a si mesmas, priorizarem-se sem sentir culpa, medo ou vergonha. Aquelas que pretendem desconstruir também todas as suas crenças limitantes, que se deparam com resistências emocionais cá dentro e não sabem bem porquê. Portanto, e há muita coisa, porque lá está, como eu tinha começado o meu caminho há 9 anos, há 3 anos atrás eu descobri que ainda tinha muito mais para desconstruir. Então, trabalhar o amor próprio, a valorização pessoal, a autoconfiança, a sua autoimagem, portanto, aprenderem a gostarem de si, a aceitarem-se e a gostarem de si tal e qual como são, e sentirem-se deusas, literalmente. É isso que eu lhes trago, é isso que eu descobri em mim, e que possam expandir a sua vida. Acima de tudo, é nisso que eu ajudo. Onde é que me podem encontrar? Então, no Facebook, em Alicia Despertar Holístico, no Instagram, despertar_holístico_Alicia. Também tenho o meu canal de YouTube, Alicia Despertar Holístico, e no LinkedIn, Alicia Ferreira. Pronto, é onde me podem encontrar e podem entrar em contacto comigo através de mensagem privada, através de qualquer uma dessas plataformas. Podem entrar no meu grupo de mulheres, que já falei. Tenho também um grupo misto, portanto, aberto a mulheres e homens no Facebook, que é Relações Conscientes em Portugal, ou Relações Conscientes, Tantra e Sexualidade Sagrada em Portugal, algo assim. Está no meu perfil, de Alicia Despertar Holístico. Exatamente, se forem ao perfil conseguem aceder diretamente. Alicia, e para além dos acompanhamentos individuais, tens algum programa de grupo, algum programa que as pessoas possam ir fazendo, para quem não tiver a possibilidade de fazer um plano individual? Sim, tenho também essa possibilidade. Estou neste momento, vou terminar agora em novembro um grupo de mulheres, e depois mais tarde irei começar outro para mulheres que queiram fazer esse programa, mas mais em grupo. Também digo que as que têm comigo o trabalho individual também fazem parte do grupo de mulheres, mas mergulham mais profundo nas sessões individuais.
portanto qualquer mulher que esteja interessada pode me contactar, porque em breve irei abrir vagas, vamos dizer assim, e pronto, e depois faço vamos dizer, um questionário de triagem para perceber se elas estão prontas para trabalhar comigo, porque nem toda a gente está. É um trabalho profundo, e se tem a coragem para isso e a determinação e a vontade, aqui estou eu para recebê-las. E isto é muito importante, não é, Alicia? É porque nós muitas vezes, como terapeutas, temos que dizer não, não é? Temos que dizer não te vou receber neste trabalho, nesta terapia, porque ainda não estás preparada, não estás preparado, e nem sempre as pessoas compreendem porque é que nós lhes estamos a recusar, e tem a ver com isto também, porque se prestaríamos um mau trabalho, e é importante dizer isto, Alicia, prestaria um mau trabalho a aceitar uma pessoa que não estaria preparada, seria um mau investimento de tempo e dinheiro da pessoa que iria fazer o programa, um mau investimento de tempo e também uma frustração enquanto terapeuta para a Alicia e para todos nós. Por isso, se a Alicia vos recusar, não é por mal, é mesmo porque ainda tem que fazer um trabalho prévio antes, e de certeza que depois deve ser dado algumas linhas orientadoras de algumas coisas para serem feitas, para se prepararem. Aqui também faço a ressalva. Aqui também faço a ressalva que não é quem sou eu para julgar se a pessoa está ou não preparada, e portanto eu não sei eu posso ter uma ideia de em que ponto da situação, em que ponto da sua vida está a pessoa, porque faço algumas questões precisamente para isso, mas acima de tudo é mais eu sei até onde é que eu mergulho, e com algumas questões com essa triagem prévia eu percebo se a pessoa está pronta para fazer esse mergulho. E é nesse sentido. Isso é importante, claro que sim, claro que sim. Alicia, olha, muito, muito obrigada por ter estado aqui connosco, e de certeza que haveremos ter outras oportunidades, porque gostamos sempre de conversar contigo. E a nossa tenda está agora a iniciar e esperamos ter aqui alguns temas que vamos precisar de chamar a Alicia. Alicia, por favor, venha acrescentar valor. Pode não ser nesta rubrica das Red Talks, mas ser também dentro de uma das nossas tendas em privado, para que possas também partilhar e dar a conhecer melhor também, em primeira mão, o teu trabalho, para que possas ajudar mais mulheres e que também nos possas ajudar a nós, a fazer ajudar a nós também, sim. Este nosso trabalho melhor. Por isso, quero-te agradecer muito, muito por ter estado aqui mais uma vez. É sempre bom conversarmos contigo e conhecermos-te um bocadinho melhor, não é? Porque de live em live também vamos conhecer melhor a Alicia e apaixonar-nos também por este trabalho fantástico, não é? que ela faz e que é tão preciso. Carla, eu não sei se queres dizer alguma coisa antes de darmos aqui a palavra final à Alicia. A minha neta está a ir abaixo, mas quero agradecer à Alicia e dar-lhes parabéns. Eu sigo a Alicia nas redes sociais e gosto imenso do trabalho dela. Eu conheci a Alicia por causa da Carla, atenção. Gosto imenso dela, aliás já tive a oportunidade de lhe dizer numa outra live que nós tivemos, não é? E realmente acho um trabalho espetacular e acho que ela acrescenta imenso valor a todas estas questões e é muito importante. Portanto, sigam a Alicia, vejam o trabalho da Alicia, porque realmente nós temos que ter este apoio, não é? E percebermos que realmente há pessoas tão dedicadas a ajudar os outros a caminhar nesta questão da sexualidade, que é tão importante para nós mulheres, também para os homens, mas tão importante para nós. Portanto, parabéns, Alice, e obrigada por ter estado aqui connosco a falar deste tema, que é tão importante, não é? Fico muito, muito grata pelo vosso convite. Também dou-vos os parabéns por este projeto. Red Talks é importantíssimo. Portanto, acho que vocês também estão a fazer muito, muito bom trabalho. São temas muito, muito importantes para trazermos alguma consciência à sociedade. E aqui vocês convidarem-me e estarmos aqui em interação e depois haver essa divulgação também, ajudamos a crescer umas às outras, não é? Que é aquilo que se chama agora a sororidade, que é esta irmandade entre mulheres, e acho que é assim mesmo que nós devemos continuar a funcionar, porque é assim que também deixamos a competição para este amor. Se eu me elevo, eu quero ajudar o outro a elevar-se. Eu acho que isso é o mais bonito. E então fico muito grata, muito honrada também por ser a primeira pessoa nesta Red Talk, e é sempre um prazer falar convosco, a vossa energia também gosto bastante, então
vamos vendo, vamos continuar em contacto nas redes sociais. Bem, e assim nos despedimos. Alicia, não sei se queres dar assim uma última consideração para quem está a assistir. Sim. Uma última consideração. Se sentirem curiosidade por este tema e medo ao mesmo tempo, há uma frase de Joseph Campbell que é: a caverna onde tens medo de entrar esconde o tesouro que tanto procuras. Então é um convite. Eu essa vou partilhar hoje no meu Instagram porque adorei. A seguir vou ver o repeat só para